Salve, salve, meus queridos alunos, dando sequência aqui na resolução da atividade da página 93. Sexta questão. Leia as afirmações. O quadrado de um número real positivo x é igual a 81. A outra afirmação. O quíntuplo de um número real positivo y é igual ao seu quadrado. Qual é o valor da expressão x mais y? Então, primeiro nós temos que encontrar o valor de x, encontrar o valor de y, para depois saber o valor da soma dos dois. Então, vamos lá. Ele diz na primeira afirmação que o quadrado de um número real positivo x, então vai ficar x ao quadrado, é igual a 81. Então, é igual a 81. Pronto. Para encontrar o valor de x, só basta extrair a raiz quadrada de 81. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 81. Então, x é igual a mais ou menos 9, porque raiz quadrada de 81 é 9. Como ele quer real positivo, então só vai nos servir o 9 positivo, o negativo não vai nos interessar. Então, o valor de x é 9. O quíntuplo de um número real, então, quíntuplo é 5x. Não, aqui no caso é y. O quíntuplo de um número real y, então vai ficar 5y, que o quíntuplo é a multiplicação por 5, é igual ao seu quadrado, vai ficar y elevado ao quadrado. Aí nós podemos fazer isso aqui, ó, y ao quadrado, está mais 5, vai menos 5y, que isso é igual a 0. Pode trazer o y ao quadrado para o primeiro membro, como posso passar o 5y para o segundo membro sem problema algum, agora igual a 0. Como aqui eu tenho a e b, coloca o y em evidência. Y ao quadrado por y, fica y. Menos com mais fica menos. 5y dividido por y fica 5. Isso igual a 0. Então já sei que a primeira raiz é 0. E a segunda raiz vai ser y menos 5 igual a 0. Então o y vai ser igual a 5. Então, ele quer o número real positivo, então o valor de x é 9, o menos 9 não me interessa. O valor de y vai ser 5, que o 0 não me interessa, que ele é nulo, nem é positivo nem negativo. Então, como x é 9, e como o y é 5, então 9 mais 5 é igual a 14. Na sétima questão diz o seguinte, ó, em uma praça há um canteiro circular, cuja área é 706,5 metros quadrados. Quanto mede o diâmetro desse canteiro? Considere π igual a 3,14. Então, nessa questão aqui, ele está te cobrando o conhecimento de área de uma figura circular, está te cobrando conhecimento do que é diâmetro. Então, diâmetro nada mais é que isso aqui, ó. Você tem um círculo qualquer. Então, o diâmetro é aquele que divide o círculo em duas partes iguais. Tá? Também para se chamar de corda, mas é a corda principal. E o diâmetro, no caso, nós temos o raio. O raio, ele é a metade do diâmetro. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber qual é a área de uma área circular. Então, a área é igual π vezes r elevado ao quadrado. Quem é R? É o raio, tá? Então, vamos lá. De acordo com a fórmula, agora vamos para a pergunta. Cuja área forneceu a área? Então, vou tirar o A. E vamos colocar a área, 706,5, que é igual. O π, ele forneceu aqui, ó, 3,14. Aí, vezes R é ao quadrado. Então, nesse caso aqui, não tem que encontrar o valor de R para depois determinar o diâmetro. Eu tenho que lembrar que o diâmetro é o dobro do raio. Então, ao encontrar o valor do R, que é o raio da fórmula, aí basta multiplicar por 2 para saber o valor do diâmetro. Então, vamos lá. Como aqui está 3,14 R ao quadrado, então ele vai dividir isso aqui, ó, 3,14. Então, vai ficar R ao quadrado é igual a 706,5 sobre 3,14. Então, R ao quadrado é igual. Bora fazer essa divisão aí agora. 706,5 dividido por 3,14. Número decimais, a matemática nos dá um artifício de transformar em números inteiros. Como aqui eu tenho 2k decimais, para que ele fique inteiro, basta multiplicar por 100.
que aí vai ficar 314. Se multiplicou por 100 o divisor, também tem que multiplicar por 100 o dividendo. Como é que eu já tenho uma casa decimal, então 706,5 vezes 100, ela vai deslocar duas casas, ó. Então desloca uma casa, a segunda casa acrescenta o zero. Então vai ficar 70.650. Agora bora fazer a divisão. 706 dividido por 314 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 16 tira 8 fica 8. 9 tira 2 fica 7. 6 tira 6 fica 0. Baixa o 5. 785 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 15 tira 8 fica 7. 7 tira 2 fica 5. 7 tira 6 fica 1. Baixa o 0. E agora aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20 vai 2. Vezes o 5 e 2, 7. E 5 vezes 3 dá 15. 0, 0, 0, 0. Então vai dar 225 a divisão. Então como é que nós encontrar o valor do R? Então vai ser raiz quadrada de 225. Então R é igual. Raiz quadrada de 25. Tem dois caminhos. Pode ser pela fatoração, como pode ser pelo método prático. Tá? Então vamos aqui primeiro pela fatoração. Ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Então dá para dividir por 3. 22 por 3 dá 7, sobra 1. 15 por 3 dá 5. 7 mais 5, 12. Continua por 3. 75 por 3 vai dar 25. 2 mais 5, 7. Com 7 nós dividimos por 3, vai dar por 5. Então a forma fatorada é 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então R é igual mais ou menos 3, que é o 2 por 2 fica 1, 2 por 2 fica 1, fica 5. Então o valor de R é igual mais ou menos 3 vezes 5, 15. Como está se falando medida de uma figura, né? Então o valor negativo não nos interessa. Então o valor do raio é 15. Como o diâmetro é 2R, ó, diâmetro é igual a 2R, então diâmetro vai ser igual a 2 vezes 15, então o diâmetro é 30 metros. É essa a resposta. Então nessa questão aqui ele está te cobrando o conhecimento, área de uma figura circular, está de conhecimento que você tem cobrando conhecimento, você sabe para saber o que é diâmetro, o que é o raio, tá? Que o raio é a metade do diâmetro. Então você tem que fazer todos esses cálculos para depois você fazer o cálculo final para chegar à resposta final. Então a resposta final é 30 metros. E a oitava e última dessa atividade, tá? Em um triângulo de 24 centímetros quadrados de área, a medida da base é o triplo da medida da altura. Determine as medidas da altura e da base desse triângulo. Então, a área de um triângulo, ela diz o seguinte, ó, a área é igual base vezes altura dividido por 2. Então, na pergunta está dizendo que a base é o triplo da medida da altura. Então, se a altura é H, né? Então, no caso, eu posso chamar aqui, quando está dando valor, vou chamar de X. Ó, H é igual a X. Então, a base é igual a 3x. Tá? Porque já que a base é o triplo da medida da altura, então se a base for 2, se a altura for 2, a base vai ser 3 vezes 2, 6. E assim sucessivamente. Então faz essa análise aqui, eu chamei a altura de x, então a base é 3x. Agora vamos para a fórmula. A igual B vezes H sobre 2. Ele deu o valor da área, 24 centímetros quadrados. Então vamos tirar o A e colocar o 24. Ó. Então vai ficar 24, que é igual. Quem é B? 3x. Quem é H? É x. E sobre 2. Ó. Então, multiplicando lá em cima, então vai ficar 24 é igual a 3x vezes x, vai dar 3x ao quadrado sobre 2. Agora é fazer a multiplicação cruzada. Ó. 1 vezes 3x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado. 24 vezes 2, ó. 24 vezes 2 ficar 3x ao quadrado, que é igual a 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, dá 48. Então, x ao quadrado vai ser igual
48 dividido por 3, x ao quadrado é igual a 16. Então, x vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de 16. Então, x vai ser igual mais ou menos 4. Como se trata de figura também, ó, de uma figura triangular, que é base e altura, então a raiz negativa não nos interessa. Então, o que vai nos servir é 4. Aí, como ele quer para a gente determinar o valor da base, o valor da altura, então a altura é isso aqui, ó, é 4. A base, 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, a resposta, né, a altura, 4 centímetros, e a base, 12 centímetros. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Que vocês, para memorizar, para fixar qualquer dúvida, aí vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no PV, que estamos à disposição. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe, continue nos abençoando e nos livrando de todo o mal.